São dois vasos escolhidos na estrada da humildade. São dois servos a serviço da luz. São dois pobres, são dois ricos, tamanha claridade. Vão trazer no corpo a história do amor. Pelo Cristo, São Francisco, são dois Chicos. Pelo Cristo, São Francisco, são dois Chicos. Pelo Cristo, São Francisco, são dois Chicos. Então vamos lá. Eu gostaria de convidá-los para que juntos possamos rogar ao nosso Senhor da vida que nos abençoe, pedindo que a espiritualidade amiga possa envolver a todos os lares, a todos os corações que estão nesse momento buscando a luz, procurando aquele conteúdo que possa auxiliar no encaminhamento da vida. Assim, nós rogamos, Senhor Jesus, que esteja conosco e que a equipe espiritual coordenada por Paulo de Tarso nos ajude no estudo das suas cartas, à luz da doutrina espírita. Portanto, meus queridos irmãos, nesse momento nós vamos dar por início o estudo da noite, que tem o tema Condenados à Morte. Eu sou o Carlos Alberto Braga. Estamos aqui já há 144 estudos. Então eu agradeço novamente a audiência. Tivemos um pequeno probleminha de áudio, mas já está restabelecido. Então vamos lá. Sem delongas, nós vamos trabalhar então. Vou disponibilizar na tela o texto que é o objeto de estudo da noite. A vanglória dos coríntios, a humildade e a autoridade de Paulo. Lembrando que nós estamos trabalhando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 4, versículo hoje de 6 a 9. Então vamos lá, a leitura. Paulo diz assim: E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Por quê? Quem te diferença? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias? Como se não o houveras recebido? Já estáis fartos, já estáis ricos. Sem nós reinais. E oxalá reinasseis para que também nós reinemos convosco. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte,
pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Paulo de Tarso, nesta carta, convida a todos os cristãos da igreja de Coríntio a uma profunda reflexão quanto ao agradecimento por tudo que eles já tinham recebido. As orientações, o consolo, o esclarecimento e, sem sombra de dúvida, a amizade oferecida pelo convertido de Damasco, Paulo, aquele que assumiu um compromisso com Jesus de levar a mensagem a todas as gentes. Ele, como orientador espiritual, tendo em Apolo um grande parceiro, vem dizer para os irmãos, e agora para nós outros, que devemos agradecer ao Senhor da vida por tudo e nos sentirmos ricos, fartos, pelas bênçãos que nos visitam. A vida, a reencarnação, os amigos, a família, a oportunidade, o envolvimento espiritual que jamais nos abandona, e agradecer também as aquisições, sob o ponto de vista do desenvolvimento intelecto-moral, virtudes, a filosofia, que significa amor ao saber, a responsabilidade que nos visita, e regozijar por nos sentirmos compromissados. É tão bom se sentir feliz, realizado, quando a meta é atingida, quando o esforço ele não é em vão. É um sentimento de completude. É nos sentirmos unificados com o próprio Senhor, com a própria vida. É aquele sentimento da realização. E um convite para permanecer sempre em busca do atendimento ao que a natureza espera de nós. Então ele diz, e eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, trabalhar com o que é possível, sem vaidades, sem disputa, longe de alimentar o sentimento da utilidade, ou do sentimento do utilitarismo, melhor dizendo. Porque não há diferença sob o ponto de vista da oportunidade da igualdade. Todos recebemos o convite. E vamos trabalhar, portanto, de acordo com o que podemos, o que damos conta. E é muito interessante, porque ele vem dizer, sob o ponto de vista do incentivo, que já há uma fartura. Já é o momento. Porque a possibilidade foi dada a partir do conhecimento adquirido. E ele vem dizer, sem nós reinais, apontando para o discípulo a condição de autonomia, de libertação, pelo processo da desvinculação do que é dual. Devemos ir na direção do todo, do uno. Me vem uma imagem. Buda falava para os seus discípulos. Ele apontava para as estrelas, mas alertava: não fique olhando para o meu dedo.
plenifica-te nas estrelas. Porque se observar o meu dedo, cria vínculo, dependência, e o universo fica dual. Quando focamos, buscaremos a integração, a unidade divina, falará alto em nós, porque nos sentiremos fortalecidos e estimulados na essência, sem se perder na periferia. Eu gostaria de convidá-los, então, para que nos detenhamos no versículo 9. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte. Pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. O que o Paulo está querendo nos dizer? Apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. A palavra apóstolo nos faz refletir sobre vários pontos de vista. Mas quando ele fala que o apóstolo é condenado à morte e espetáculo ao mundo, do que ele está se referindo? Ao mundo, aos anjos e aos homens. Emmanuel, no livro Fonte Viva, na lição 57, diz para nós assim, sobre o apóstolo. Eu os convido para nos acompanhar. O apóstolo é o educador por excelência. Nele residem a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine rumo à esfera superior. Observemos. O apóstolo, portanto, é educador e por excelência. E o Emmanuel diz que no apóstolo reside a improvisação. Improvisação significa que o apóstolo tem a capacidade de adequar, de se ajustar. O apóstolo está para além da lei que rege o mecanismo do discípulo. Ele cita, então, que há uma diferenciação. Por quê? Através da improvisação de trabalho e sacrifício de si mesmo, para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine rumo à esfera superior. Então o apóstolo está num grau acima do discípulo, a definir que as suas atitudes, dentro do ponto de vista do trabalho e do sacrifício, auxilia na transformação e na iluminação da mente do discípulo. E é óbvio, rumo à esfera superior, por isso é apóstolo. Então tem uma diferença, apóstolo e discípulo. Então o apóstolo improvisa, o discípulo precisa do apóstolo, ele precisa do mestre. Então ele ainda não está em condições plenas para improvisar. Podemos pensar assim? O que vocês acham? Aí o Emmanuel vai explicar para nós agora, dando exemplos. O legislador formula decretos que determinam o equilíbrio e a justiça na zona externa do campo social. O administrador dispõe dos recursos materiais e humanos, acionando a máquina dos serviços terrestres. O sacerdote ensina ao povo as maneiras da fé, em manifestações primárias. O artista embeleza o caminho da inteligência
acordando o coração para as mensagens edificantes que o mundo encerra em seu conteúdo de espiritualidade. O cientista surpreende as realidades da sabedoria divina, criadas para a evolução da criatura, e revela-lhes a expressão visível ou perceptível ao conhecimento popular. O pensador interroga, sondando os fenômenos passageiros. O médico socorre a carne enfermiça. O guerreiro disciplina a multidão e estabelece a ordem. O operário é o ativo menestrel das formas, aperfeiçoando os vasos destinados à preservação da vida. Os apóstolos, porém, são os condutores do Espírito. Em todas as grandes causas da humanidade, são instituições vivas do exemplo revelador, respirando no mundo das causas e dos efeitos, oferecendo em si mesmos a essência do que ensinam, a verdade que demonstram e a claridade que acendem ao redor dos outros. Interferem na elaboração dos pensamentos dos sábios e dos ignorantes, dos ricos e dos pobres, dos grandes e dos humildes, renovando-lhes o modo de crer e de ser, a fim de que o mundo se engrandeça e se santifique. Neles surge a equação dos fatos e das ideias, de que se constituem pioneiros ou defensores, através da doação total de si próprios a benefício de todos. Por isso, passam na terra, trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo sem descanso, com etapas numerosas pelas cruzes da incompreensão e da dor, representando em si o fermento espiritual que leveda a massa do progresso e do aprimoramento. Transita no mundo conforme a definição de Paulo de Tarso, como se estivessem colocados pela providência divina nos últimos lugares da experiência humana, à maneira de condenados a incessante sofrimento, pois neles estão condensadas a demonstração positiva do bem para o mundo, a possibilidade de atuação para espíritos superiores e a fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. Sensacional o benfeitor. Nós ficamos sem palavras, porque a lição ela é completa, sintética, objetiva, clara e diz muito mais. Diz muito. Todas as vezes que abrimos essa página, nos comovemos. Para os estudiosos, aquele que possui, por exemplo, o livro Fonte Viva em casa, quem não tem, tem PDF, vocês acham por aí. A lição seguinte é intitulada Discípulo. Olha que interessante. No caso do discípulo, Emmanuel vai dizer que é necessário um caminho de sublimação dos aprendizes que levam consigo o madeireiro das provas salvadoras para seguir o Senhor. O discípulo abraça o dever e a renovação, serviço e aprimoramento, ação e progresso, responsabilidade e crescimento espiritual, a aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor.
Somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre. O apóstolo já está numa condição de comunhão com o Divino Mestre. O apóstolo Paulo, por isso, se coloca na condição de condenado à morte. E é óbvio que a morte não é que ele esteja condenado sob o ponto de vista de uma ação externa que vai levá-lo ao sacrifício. Na verdade, ele se compromete com o sacrifício. E essa condenação à morte é sob o ponto de vista da morte daqueles valores que não possuem mais significados. São os princípios que vão substituindo outros princípios. Então é um movimento que todos nós estamos empreendendo na nossa intimidade. No caso Paulo, já num estágio muito avançado. Então, muitas vezes o indivíduo que abraça uma causa da sua iluminação, dos primeiros problemas, embates, dificuldades, limites, que ele vai precisar de equacionar, resolver, é com a incompreensão dos agentes externos. Porque é natural que o discípulo, quando se candidata a um trabalho de iluminação, ele vai descortinando painéis a partir de sua caminhada que o coloca na vanguarda dos acontecimentos que envolve os demais. É como se durante um período você convive, você pratica socialmente o que é convencional, e num determinado momento, quando você se depara com a verdade, é o caminho do filósofo, e passa a amar a verdade, naturalmente você vai dar a vida à verdade, você vai corporificar a sua crença, você vai sacralizar os seus atos, procurar fazer diferente, fazer luz aonde antes não tinha muito significado, importância. Então os agentes externos passarão a observar essa sua caminhada. Quando você abraça uma criança, oferece carinho, generosidade, aconchego, acolhimento, proteção, esse ato é um ato que atende à expectativa da natureza. A natureza íntima e a externa. A natureza do garoto, a natureza que te observa. As pessoas que estão à volta. Assim, pô, que legal. Que sensibilidade, que carinho. Então, este movimento, ele motiva, ele cativa. Então, se o indivíduo não houver despertado para este trabalho, ao registrar o seu contributo, naturalmente, ele estará guardando uma semente para o momento oportuno ele fazer com que essa semente se desenvolva. Assim caminha a humanidade. Agora, nem sempre, quando percebemos o limiar da descoberta do semelhante, que muitas vezes está dando a vida, está lutando, nós podemos nos encontrar sensíveis a essa luta. Com isso, podemos atacar, desenvolver o despeito, o ciúme, porque de alguma sorte podemos estar perdendo o domínio, as coisas passarão a acontecer de uma forma diferente,
Então, sob o ponto de vista do poder, da ganância, da vaidade e, naturalmente, gerando sentimentos primários como angústia ou medo, nós podemos nos desconectar daquele movimento importante. Então, o indivíduo que está na luta pode ser considerado um louco ou um fanático. Por quê? Então, ao se deparar com um movimento externo que se torna contrário, naturalmente as dificuldades surgem e o indivíduo pode, inclusive, até desanimar do processo. Este é um instante de buscar a oração, focar na luz, procurar se integrar com a natureza divina e não com a natureza primitiva. Porque o embate de fora, ele na verdade, ele vai checar a predisposição do indivíduo a prosseguir, verificar se há firmeza. Aí nós vamos encontrar, inclusive, não só as dificuldades no plano de fora, mas também a tentativa dos próprios espíritos que se afinizam com as ideias da retaguarda, que se movimentam tentando trancar, impedir que o processo aconteça. Já em outras situações, o esforço do indivíduo para outros significa morte. Como é que você dá conta? Você não tem vida social? O espírita que está na luta costuma enfrentar esses obstáculos. Ah, mas tem reunião hoje de novo. Não é? E o indivíduo do lado de lá não sabe que essa reunião é um manancial. Pode representar para ele aquele ponto de sustentação para ele continuar nos embates que ele precisa durante a sua trajetória espiritual. Então eu abraço nesse momento o Cássio Butrico, que está dizendo que fica feliz em estar com todos no estudo, no chat. Então, meu querido amigo, se sinta abraçado por todos, né? Por todos nós, e fica conosco aí no trabalho. Portanto, o apóstolo, ele vai se projetar como educador por excelência, e é interessante porque ele passa a cumprir uma missão sagrada. Como importante é a tarefa do legislador, do administrador, do sacerdote, do artista, do cientista, do pensador, do médico, do guerreiro, do operário. Se a gente for destrinchar cada exemplo dado por Emmanuel, nós vamos ter muito elemento para estudar. Muito. Porque o sacerdote, para chegar na condição de um apóstolo, como o cientista, o pensador, o médico, o guerreiro, o operário, o artista, o administrador, o legislador, todos vão precisar de encontrar qualidade nas ações. Por mais que se projete a quantificação, mas é na qualificação, é na elevação dos sentimentos, é no desenvolvimento do raciocínio, mas conjugado aos planos da sensibilidade, domando as emoções, que são as paixões, aproveitando a inteligência do instinto, que é uma voz conselheira, que aponta para nós a improvisação em alguns momentos, ou a fuga adaptada a um plano de constrangimento, o instinto que alerta quanto a perigos. Enfim, compreendendo
que todos os movimentos da psicologia humana surgem com uma necessidade de compreensão e adotar mecanismos que possam controlar, aproveitar, potencializar e libertar o indivíduo para zonas de trabalho mais elevadas. Aí, nós vamos compreender que para se tornar um apóstolo, nós temos que valorizar todas as tarefas do caminho. Porque por mais que elas nos convidem na objetividade, na horizontal, que vai fomentando a nossa persona, a personalidade positiva, são ingredientes, são estágios, é um processo que algumas tradições tratam como o mecanismo evolutivo que vai nos levar à faixa, aos estágios amarelos. O amarelo que representa o ouro, o metal nobre. Para se trabalhar com metal nobre, nós temos que trabalhar com outros metais. É o processo do chamado amadurecimento. E o amadurecimento não tem a ver com a cronologia fisiológica, material. O amadurecimento tem a ver com a maturação psicológica, emocional. O tempo é diferente. Aliás, o tempo é apenas um indicador do caminho. Porque é no caminho é que você vai adquirir os recursos realmente necessários para atingir esse estágio de um apóstolo do Senhor. Ele vem dizer para nós que em todas as grandes causas da humanidade, o apóstolo é instituição viva do exemplo revelador. Então é no exemplo que se revela a vontade do alto. Mesmo respirando no mundo de causa e efeitos, ele oferece de si mesmo a essência do que ensina. O Emmanuel tem um pensamento muito legal, que o Chico, por exemplo, fala dele numa carta endereçada ao Vantuil de Freitas, embora esse pensamento se encontre em várias mensagens. Ele diz assim, que é muito fácil tirar do outro. O difícil é dar de si mesmo. O difícil é dar de si mesmo. Então, o apóstolo, ele oferece de si mesmo a essência do que ensina. Então, do que ele prega, do que ele estuda, ele está oferecendo no sentido do comprometimento com a lição. Muitas vezes a gente julga que o movimento é dar para o outro. Embora faça parte a beneficência, mas o que revela o comprometimento com a verdade é exatamente a fidelidade à sua crença. Porque é muito fácil, por exemplo, você se dizer intelectual, treina a memória, cria habilidade, se tem desenvoltura na escrita ou na fala, por exemplo, daqui a pouco você pode ter até reconhecimento social. Reconhecimento. No meio espírita a gente vê com muita alegria, por exemplo, surgindo talentos. E se convencionou no movimento espírita que o grande lance hoje em dia é ser palestrista. Não é? Teve um tempo que era ser médium. Hoje é estar na tribuna, em função até dos recursos que estão disponíveis e o trabalho de divulgação doutrinária que é muito importante. Aí sempre está surgindo aí garotos, jovens, com potencial, com sensibilidade, com atributos no campo do intelecto, com formação acadêmica,
e se tornam brilhantes expositores e divulgadores. Mas nem sempre estes apresentam vivência em torno do que estão falando. E é um desafio para eles, porque eles, na verdade, serão muito cobrados pelos seus observadores. Muito cobrados. E se eles não se comprometem, eu estou falando eles no sentido dos talentos que estão surgindo, porque todos nós estamos no mesmo barco. Mas se não houver um comprometimento em abraçar essa crença e dar a vida por ela, não dar a vida pelo trabalho, pela palestra, pela frequência ao centro espírita, mas dar a vida no comprometimento com o que se veicula, com a mensagem, se tornar carta viva. Se não houver esse comprometimento, o trabalho não será autorizado. Não se adquire magnetismo, não se estabelece uma senda que vincule ao pensamento do alto. Não adianta decorar, citar autores, se não há sinceridade e realmente uma entrega positiva, autêntica na sua transformação pessoal. E eu estou falando dos jovens, mas é toda a trajetória em todas as tarefas espíritas. Devemos tomar muito cuidado com as franjas das vestes dos religiosos de ontem e agora convencionados religiosos da contemporaneidade, no caso espíritas, como acontece em todas as frentes. Então, o filósofo ou a filosofia na sua proposta original, lá de trás, sem o esvaziamento dos significados na atualidade, os grandes filósofos davam a vida para suas crenças, no seu sentido de operar em busca do desenvolvimento das suas próprias virtudes. Amar ao outro é operar com as suas próprias virtudes. Assim que a gente ajuda o outro. E não com a mão apenas que dá. Não é? Que oferece. Não. É no seu sentido da alma que atende genuinamente ao que a natureza espera. E a natureza espera que sejamos seres humanos. E o ser humano, ele é vitorioso quando virtuoso. Então a virtude está nas conquistas dos valores eternos. Desenvolver a inteligência, o conhecimento é importantíssimo, sem dúvida. Mas não podemos ficar apenas na veste externa, porque o conhecimento sem aplicação, ele se perde, se esquece. E nós estamos diante de fenômenos mediúnicos que nos revelam permanentemente, basta pesquisar, depoimentos de espíritos que se envolveram muito no campo da intelectualidade e chegaram no mundo espiritual falidos de luz, com muitos amigos na Terra, com muitos amigos no mundo espiritual, mas sem luz própria. E eu gostaria de indicar para vocês o livro Caminho, Verdade e Vida. Na última lição, não me recordo o número dela, mas é a última, que expressa exatamente o que eu estou dizendo. Não adianta seguir a luz do outro. É importante durante um tempo, ok, tem o seu valor, mas é necessário fazer luz própria. No caso, primeiro discípulo para se tornar apóstolo. Porque o apóstolo interfere na elaboração dos pensamentos dos sábios. Porque o sábio nem sempre tem sabedoria. Como também interfere no pensamento dos ignorantes, adequando a cada um segundo suas obras, metodologia específica.
como atua no meio dos ricos e dos pobres. Não há separatividade para o apóstolo. O apóstolo vê, não com a visão dual, mas como eu disse no início, procurando a unicidade. Procurar ver o todo. Porque Deus, ele não está em um e está no outro, ele está em todos. 1 mais 1 sempre é mais do que 2. Observemos isso. Então Deus está em toda parte. Nós é que dividimos. A nossa mente é que é dual, repito. Nós precisamos de estratificar para compreender. A ciência vai o tempo todo lutando para dividir a matéria. Mensurar para chegar aonde? A teoria do início, ok, é o papel dela. Agora, o espírito, o papel dele não é ver separado, ele tem que ver junto. Por isso que quando você observar dois objetos em extremos, não fixe ou não fique perdendo desfocando a sua atenção apenas olhando para A e depois olhando para B. Veja A e B juntos. Procure observar o que os separa. Procure ver no vazio. A gente quer ver o espaço preenchido. O espírito luta para ver no vazio, para ver além da letra. Não sei se estou sendo claro, não é? Só para dar uma pausa aqui, porque eu estou vendo que o chat está, como diz na linguagem jovial, bombando. O Celso está dizendo, pois é, para falar de exemplo, tem de ser exemplo. Isso é muito difícil para mim, muito fácil ficar assistindo essas palestras maravilhosas, mas ainda tenho muitas quedas. Aí a Sulanita disse assim, devemos ser confiantes na maturidade de todos. Mais uma vez, falarei de mim, etc. E eles vão dialogando, não é? E falando da luta interior que todos estamos tendo. É lógico, meus amigos, que eu não estou dizendo que nós temos que ir adquirir, trabalhar primeiro para depois expor. O trabalho ele tem que ser conjugado. Então, naturalmente, você vai teorizando e você vai aplicando, teorizando e aplicando, teorizando e aplicando. O que eu estou enfocando é o compromisso com o que está sendo trabalhado sob o ponto de vista filosófico. Então, hoje eu discutia com um grande amigo, estudioso de doutrina espírita. Ele tem um conhecimento profundo. Me disse assim, nós estávamos debatendo assuntos doutrinários, discutindo a questão da cura, trabalhando a ideia do magnetismo animal, de Mesmer, a teoria dos fluidicistas, enfim. E aí nós chegamos num determinado momento da conversa em que, juntos, sentamos na cadeira que nos confortou. É que mais importante no espiritismo é a sua teoria moral. Porque todas as outras teorias que têm a ver, por exemplo, com debates sobre mediunidade, sobre a influência dos espíritos, sobre o lidar com o fluido cósmico universal, são teorias valiosíssimas que compõem o arcabouço doutrinário e que estão sendo debatidas, estudadas. A ciência filosófica espírita propõe isso. Mas mais importante, não podemos abrir mão, é a sua teoria moral. É a necessidade da transformação pessoal. Porque senão a gente vai tergiversar. Nós vamos elaborar e não transformamos o mundo interno, que é o ponto fundamental, que é, para nós,
o mais valioso na reencarnação. Voltando. Então, o apóstolo interfere na elaboração do pensamento. Até aqui ficou tranquilo. Nele surge a equação dos fatos e das ideias. Então, o apóstolo, ele está procurando encontrar a equação dos fatos e das ideias. O significado, o porquê. O filósofo indaga o tempo todo. Mas não é só indagar, nós temos que procurar a solução. Isso é fundamental. Porque assim nós vamos estar discutindo pioneirismo e a defesa das próprias convicções. O apóstolo, através da doação total de si próprio, ele beneficia a todos. Sem a presunção. Mas por amar, ele beneficia a todos. Por isso é que eles passam na terra trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo sem descanso. Por que descanso? Porque o trabalho, a luta, o sofrimento, o crescimento é o descanso. Isso é difícil compreender. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Há o regozijo. A sustentação, a alimentação está no trabalho. Não tem descanso. Porque um instante de descanso é sinônimo de um incômodo pela não atividade. Representando em si o fermento espiritual que leva da massa do progresso e do aprimoramento, transitam no mundo conforme a definição de Paulo de Tarso, como se estivessem colocados pela providência divina nos últimos lugares da experiência humana, à maneira de condenados em incessante sofrimento, pois neles estão condensadas a demonstração positiva do bem para o mundo. E abrindo mão. Então, os últimos lugares caracteriza a condição de não desejar mais. A gente tem trabalhado a questão do desejo. O desejo faz parte do processo evolutivo. Mas há de se chegar num estágio de um apóstolo que não tem mais desejo. Tem a vontade que opera o tempo todo. A vontade está acima do desejo. O desejo ainda, ele apresenta aspectos do interesse pessoal. Obviamente em gradações diferenciadas, de acordo com a posição espiritual que o indivíduo se posiciona, se encontra, estado íntimo. Eu tenho refletido sobre esse assunto, sobre esse ponto de vista que a vontade é a gerência da mente. A vontade é que nos conecta operacionalmente a filosofia que brota na nossa intimidade, a luz que diz com autoridade o que devemos fazer, é a consciência. Lembrando que existe, a mente nossa é tagarela, ela fala muito. Ela fala da preguiça, ela fala da paixão, ela fala de várias coisas. E ela tagarela tanto que ela impede que a voz da consciência diga. Então nós temos que exercitar e aprender a ouvir a voz da consciência. Não ficar preso no fenômeno das induções. Indução de fora, de dentro. A indução de fora é informação, essa quantidade de coisa que a gente fica batendo, recebendo aí durante o dia. E as induções de dentro, como eu disse, acomodação, preguiça, a cupidez, uma série de coisas. Nós temos que aprender a esvaziar a mente para ouvir a voz de Deus. Isso é meditação. Então, meditar e pôr a vontade atuando. E a vontade, então, é soberana. Por isso é que nós podemos, nesta alusão, afirmar, sem muito medo de errar, que Jesus não tem mais desejo. Jesus
é a própria vontade operando. E a vontade em nome do amor, do bem, da caridade. Então Jesus não tem desejo de te ajudar. Olha aqui que eu vou dizer. Jesus opera amor o tempo todo. E o amor dele contagia. Por consequência. Da mesma forma, Emmanuel Kant afirma: quem busca a felicidade não a encontra. Mas quem opera atendendo o dever da consciência, ele se regozija, ele se felicita pelo próprio trabalho. Então, o amor do Cristo é tão magnânimo, que ele está o tempo todo amando e fazendo luz. Essa luz dele contagia. Quando? Quando o indivíduo se toca, quando o indivíduo se sensibiliza para a necessidade de fazer luz. Ele pede, suplica: estou precisando de remédio, cobertor, carinho. Aí ele pede. Aí o amor do Cristo, que é uma luz de um valor imensurável, né? Inestimavelmente bela, ela chega através de um ser que vem e te oferece. Porque é o apóstolo que já chega na condição de tamanha demonstração de positividade, de sensibilidade, que ele passa a ser, vamos dizer assim, instrumento do Altíssimo e a fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. Olha que extraordinário. Então a Kátia está dizendo: nossa transformação depende de acreditar em nós mesmos, sair da zona de conforto e deixar de usar nossas imperfeições como escusas. Muito bem, Kátia, tu está inspirada hoje. Meus queridos amigos do chat, irmãs, companheiras que estão nos lares, é com muita alegria que nós pudemos fazer o programa de hoje, Condenados à Morte. E dentro desse ponto de vista podemos dizer que a condenação, na verdade, é um esforço continuado, uma escolha definida, um ato voluntário, consciente e responsável para buscar a vida. O mundo pode julgar que é morte. Quantas pessoas chegaram para o Chico e falaram que ele estava doido, que ele estava fanático? E ele, algumas vezes se fragilizava, outros até sentia alegria, não pelo que a pessoa estava falando, mas pela sua determinação. Graças a Deus o Chico ouviu a voz do Cristo e fez da sua vida um manancial de bênçãos. Isso pode estar acontecendo com muitos de nós. Pô, mas de novo, mas você vai ler, vamos conversar. Pô, mas você vai dar passe, você vai para o hospital, você vai... Não. Na verdade, amigo, nós não... Para eles podemos estar condenados à morte. Mas no fundo a gente sabe que isso é ressurreição e vida. Eu agradeço a presença de todos, ao João Iudes, que está dizendo: a fé tem que ser construída assim como o amor. Temos que alimentar as fontes e fundamentar a missão que tem um preço moral, espiritual e humano. Muito obrigado, João, muito obrigado a todos que estão no chat, os amigos da Rádio Brasil Espírita, da Rede Amigo Espírita. Peço vocês para se inscreverem no canal da Rede Amigo e também que vocês venham conhecer o canal nosso do YouTube, intitulado Gênese, onde a gente posta outros tipos de trabalho. Então, que a nossa parceria no bem, essa rede continue alimentando tantos corações e que você possa levar também essa mensagem para aqueles que dividem com você o dia a dia, o pão, o abraço, as dificuldades. Conte para eles, fale para eles da poesia da vida, que por certo Jesus fará de você um instrumento do bem.
E assim, eu gostaria de, agradecendo então, nesse momento final, desejando a todos uma boa noite e convidando ainda para que vocês estejam conosco na transmissão do Livro dos Espíritos amanhã, direto da casa de Kardec. Muito obrigado então, desejo boa noite e me despeço com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, dizendo: Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo. Valeu!